Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 3 de agosto do ano 2021. Pelo calendário judaico, nós estamos hoje no dia 25 do mês Ave, do ano 5781. Estamos a 331 dias do ano 5781 a contar da criação e pela misericórdia de Hashem, nós estamos aí iniciando a tarde com a Torá e vamos nos preparando para daqui 30 dias, mais 3 dias, ou seja, daqui 33 dias, nós estaremos aí iniciando ao pôr do sol do dia 6 de setembro, nós estaremos iniciando então o novo ano 5782. Nós estaremos então no pôr do sol do dia 6 de setembro, segunda-feira, estaremos adentrando no primeiro dia do mês de Tishrei, que é o início de Rosh Hashanah, cabeça de ano. Então louvamos a Hashem por nós podermos chegar realmente aqui, pela misericórdia de Hashem, completarmos mais um ano e estarmos juntos aí na nossa jornada monoteísta. Sara Bauer, Shalom Shalom, lá do Rio de Janeiro, a Malu, lá do Distrito Federal, Baruch Hashem, louvamos o Eterno, né? Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, de estarmos aí à tarde com a Torá. E hoje, né, nós estamos aí então, né, na nossa gota de sabedoria de número 331, e vamos ver o que o Rebbe fala conosco na tarde de hoje. Então, o Rebbe, nós estamos dentro de um grupo de gotas de sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o líder da nossa geração, e nós estamos ali dentro de um grupo de 7 ensinamentos com o título de Ciência e Tecnologia. Então vamos ver o que o Rebbe fala conosco referente a isso, mais a nossa emuná. Então, assim diz o nosso Rebbe. A ciência não representa nenhum desafio para a Torá. Os cientistas, talvez, mas não a ciência. Ou seja, pode ser que os cientistas achem, né, que seja um desafio para com a Torá, para com a verdade divina, a verdade bíblica, mas, na realidade, a Torá não encara a ciência como desafio, né? A verdadeira ciência só pode promover a Torá, demonstrando suas verdades no campo empírico, nelas implícitas. As tecnologias de comunicação nos fornecem uma metáfora para compreendermos como um ser pode perceber todas as coisas num só instante. Isso nos leva a pensar como as gerações anteriores poderiam ter entendido tais conceitos. A física moderna nos fez conceber a unicidade de nosso universo. Com isso, podemos compreender melhor a unicidade de seu Criador. Tudo que existe pode ser dividido em 2 elementos: a força e a partícula que porta essa força. Em outras palavras, qualidade e quantidade. Com uma equação simples, Einstein demonstrou que até mesmo esses 2 elementos, a força e a partícula que porta essa força, são, na verdade, uma única coisa. É uma só. Por isso que, em outra gota de sabedoria, né, o nosso Rebbe, ele falou dentro desse grupo de ciência e tecnologia, onde lá a ciência e a tecnologia fala sobre energia e matéria, né? A ciência e a tecnologia trouxe o conhecimento de que, de fato, a energia e a matéria é uma coisa só, é a mesma coisa, né? E aqui nós temos exatamente, dentro dessa palavra ciência e tecnologia, nós temos a questão de a força e a partícula que porta essa força. Ou seja, em outras palavras, como diz o nosso Rebbe, se refere à questão de qualidade e quantidade. Então,
numa equação simples, né, como 1 e 1 são 2, ou 2 mais 2 são 4, né, Einstein demonstrou que até mesmo esses dois elementos são, na verdade, uma só. Portanto, o que a Torá diz, Deus é tudo. Tudo é Deus. É essa simples equação que Einstein trouxe. Então, dessa forma, nós estamos aí realmente, né, dentro dessa dimensão onde nós podemos realmente ver que a ciência vem junto com a tecnologia e ela mostra, né, que realmente o universo é uma coisa só, que o universo realmente, ele, num instante, as pessoas podem conhecer, né, de uma certa forma, o universo. Tanto é que nós temos aí a questão da ciência espacial, né, e nos mostra essa realidade aí diante dos nossos olhos, né, aquilo que acontece lá no espaço sendo transmitido ao mesmo tempo. Dentro desse aspecto aí, então, né, a sabedoria do nosso Rebbe traz para nós essa realidade, né? Assim, é como num só instante nós, através da ciência, da tecnologia, nós podemos compreender realmente uma única coisa em todo esse universo, né? A unidade, né? A unicidade desse universo, porque a ciência e a tecnologia traz essa realidade. Porque se porventura acontecer um desequilíbrio no nosso universo, ele vai afetar todo o universo, porque todo o universo está ligado. Então isso é unidade, unicidade, né? Significa que, de fato, se houver um desequilíbrio no universo, isso vai afetar todo o universo, por menor que possa ser esse desequilíbrio, ele acaba afetando, não resta dúvidas, todo o universo. Então essa unidade, essa unicidade, que significa o universo é uma coisa só, né? Então isso vem mostrar de fato a unidade e a unicidade do Criador. Então por isso, né, a nossa emuná, a nossa confiança em Deus continua imutável. Ele é um e único, indivisível e incorpóreo. Ele não nasceu e muito menos morreu. Ele não é homem e muito menos filho do homem, para que minta. Deus é a fonte inesgotável de toda a verdade, de toda a unidade e de toda a unicidade. E mesmo dentro desse aspecto, portanto, Deus é, de fato, a força e a partícula da força. Ou seja, Deus é tudo. Ponto final. Ok? Então, a verdadeira ciência, como diz o nosso Rebbe, ela tem por objetivo revelar Deus, revelar a unidade e a unicidade de Deus. E nós estamos daqui na nossa, nesse mundo inferior, o mundo de Asiá, que é o mundo da ação. Deus colocou cada um de nós aqui para quê? Para que nós possamos cumprir realmente a nossa missão. Revelar cada dia mais a unidade e a unicidade de Hashem e, sem sombra de dúvidas, fazer com que cada vez mais Deus, o nosso Deus, seja conhecido entre as nações. Para que possamos, com esta ação, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, possamos aí a preparar o mundo para ser o lar de Deus e nesse aspecto abreviarmos realmente a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Que os dias de Mashiach seja para o nosso tempo, para os nossos dias e que seja de fato para agora. Amém. Vê amém. Ok? Louvamos a Hashem, Leocádia Pereira, lá de Colombo, próximo Curitiba, a Cibele, lá de Portugal, Baruch Hashem, mas uma vez estamos aí juntos em A Tarde com a Torá. De forma específica, né, para nós não judeus, nós temos as 7 leis universais com as suas ramificações. E as ramificações das 7 leis universais, segundo os nossos sábios, giram em torno de
66 ramificações. Ontem nós vimos, né, a primeira lei universal, a proibição da idolatria, com as suas 10 ramificações. Vimos também a respeito da segunda mitzvah universal, sobre blasfêmia e as suas 8 ramificações. E hoje nós temos aí, né, a nossa terceira lei universal sobre roubo e 16 ramificações. Então, a terceira lei, hoje nós estamos no terceiro dia da semana, estamos na nossa terceiro dia do Shabat, e então nossa terceira mitzvah universal, proibição de roubo com 16 ramificações. A primeira é proibido furtar, e isso aqui, essa primeira se refere secretamente. Essa proibido furtar secretamente significa que você pode furtar alguma coisa dentro desse aspecto, obviamente aquilo que não lhe pertence, de forma secreta, ou seja, aquele momento que ninguém está vendo o que você está fazendo e você está furtando secretamente, né? Então, é a proibição, mesmo escondidinho, né? Seja no seu local de trabalho, no seu escritório, seja na casa que você está visitando e o proprietário da casa não está vendo e você rapidamente, né, longe dos olhos, né, do proprietário da casa, você pega ali um objeto que você gostou e você enfia no bolso, na bolsa, esconde, né, secretamente. A segunda também se refere à mesma coisa, só que aqui fala sobre a questão de abertamente, né? Então é proibido roubar abertamente, né? Então, como diz na linguagem popular, né? Roubar na mão grande. Por exemplo, o batedor de carteiras, aquele que vem, a mulher está com a sua bolsa, né, pendurada, e ele vem de forma violenta, ele arranca a bolsa dela e sai correndo. Então é proibido roubar mesmo abertamente, né? Então você também está, obviamente, outro exemplo, né, dentro do próprio escritório que você trabalha, e ali todo mundo sabe que o que está ali sobre a tua mesa, né, o clipes, o papel sulfite, caneta, né, aquelas coisas realmente de escritório que a empresa fornece para você trabalhar. E todo mundo sabe que aquilo ali pertence à empresa. E você abertamente ali na frente de todo mundo, você pega ali o grampeador, enfia na sua pasta, enfia no bolso, pega ali uma resma de sulfite, põe debaixo do braço e sai na cara dura, né? Então também é proibido furtar abertamente, né? A diferença de furto e de roubo é que furto não se usa de violência e roubo, a pessoa, melhor dizendo, né, o ladrão, ele usa de força física ou de grave ameaça para poder alcançar o seu mau intento. A terceira ramificação fala sobre proibido usurpar, né? O que é proibido usurpar? Você está no seu local de trabalho, você tem o seu chefe e ele tem a sua mesa. Automaticamente na sua mesa tem a cadeira do chefe, ele senta lá, ali é a mesa do chefe, é a cadeira do chefe, né? E você, sem autorização nenhuma, chega lá e senta na mesa, na cadeira do chefe, na mesa do chefe. Você está usurpando uma função. Bem como também você usurpar a função é você exercer uma ação, uma função que não lhe diz respeito. E você, sem autorização nenhuma, você exerce uma função que não é da tua competência, que é de competência de outra pessoa, e você acaba usurpando, né, a função daquela pessoa. Então, isso é proibido, roubo, proibido, furtar, está dentro do mesmo aspecto, né? Vamos dar um outro exemplo prático daquilo que nós estamos vivenciando no nosso país, né? Sobre a questão de
usurpar, proibido usurpar. Então nós aprendemos pela Constituição Federal, né, que os poderes democráticos da nação, que são constituídos pelo Poder Executivo, Poder Legislativo, né, o Congresso Nacional, os deputados e senadores, e o Poder Judiciário, representado pelo Supremo Tribunal Federal. Então a Constituição diz que os poderes são independentes e eles são harmônicos, né? É lindo isso no papel, não é verdade? Maravilhoso, no papel é lindo isso daí. Mas o que nós estamos visualizando aí, né? A usurpação do poder judiciário sobre os outros poderes. Ou seja, a própria Suprema Corte, que deveria, né, ser guardião, que é isso que reza a Constituição, a guardião da Constituição Federal, está usurpando poderes do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Então isso daí seja, né, furtar, roubar, né, está violando uma lei universal bíblica e também está violando a própria Constituição. É proibido usurpar, né? Então isso é usurpar, né? Cada poder é para ficar no seu devido quadrado, respeitando um ao outro e coexistindo de forma harmônica à luz da Constituição Federal. A Constituição Federal de cada país está ali para que realmente os poderes constituídos venham zelar pela sua Carta Magna. Mas acima de todas está realmente a verdadeira Constituição Federal para todas as nações, que é a Torá. E a Torá fala que é proibido usurpar. Então, se pela visão dos homens não está acontecendo absolutamente nada, isso é problema da ignorância da pessoa, ou das pessoas, ou de determinado poder. Mas diante dos olhos de Deus, né, há uma violação de uma mitzvah, de um mandamento, de uma lei universal. A quarta ramificação é proibido trapacear ou defraudar, né? Você não pode realmente trazer dano para ninguém. Dentro desse aspecto, você não pode trapacear. Por isso, tudo que fizer tem que ser feito de forma honesta e transparente. Quinta, né, ramificação, proibido deixar de pagar dívidas, né? Você assume dívidas, mas você não pode deixar de pagar as dívidas. Então é proibido roubar, é proibido furtar. Então temos dívidas, então precisamos pagar, né? Não podemos ficar naquele ditado popular que diz, né? Devo, não nego, pago quando puder, né? Então esse é um ditado popular que a pessoa ela acaba aí tentando se eximir, né? Sobre o pagamento de suas dívidas. Não, nós precisamos realmente pagar as nossas dívidas. Não podemos, em hipótese nenhuma, ficar sem pagar as nossas dívidas. Se nós, né, acabamos aí assumindo dívidas acima daquilo que nós podemos, né, além de nós reconhecermos o nosso pecado, além de nós reconhecermos o nosso erro, nós precisamos pedir a Hashem que nos ajude a corrigir o nosso erro para que possamos de fato pagar as dívidas, ok? Sexta ramificação, proibido cobrar a mais, né? Enganar em negócios, né? Aquela questão que Provérbios fala, né? A balança enganosa, né? Para pesar 1 quilo, não pode ser menos de 1 quilo, nem mais de 1 quilo. Se porventura você quer, né? No seu negócio, você quer colocar acima de 1 quilo e cobrar apenas 1 quilo, aí não tem problema algum, porque você que está fazendo de forma voluntária e você está fazendo a mais e não a menos. A menos está dentro do roubo. Você não pode furtar, não pode roubar as pessoas. Então, os teus negócios precisam ser honestos, transparentes, dentro da equidade de uma balança de justiça. Sétima, proibido cobiçar. Então a cobiça, ela também está dentro aqui
do proibido furtar, proibido roubar. Por quê? Porque quem cobiça está, pelos olhos, está furtando, está roubando alguém. Oitava, proibido invejar as posses de outras pessoas, mesma coisa. Nona, permitir a um trabalhador que coma das frutas ou cereais que ele está colhendo, mas sob certas condições, né? Então, ou você dá o fruto, né, para a pessoa se alimentar sem impor condições, ou você não dá o fruto. Então, quando você permite a um trabalhador que coma, né, do fruto ali da questão agrícola, né, ele está trabalhando, você fala para você, é o proprietário, você, ou o chefe, ou o patrão, e você fala para o trabalhador, né? Ó, se você comer essa fruta, você pode comer, mas eu vou descontar do seu salário. Então isso daí está dentro do furto, dentro do roubo, né? Ou você dá o fruto, né, para que a pessoa possa se alimentar, ou simplesmente você proíbe. Não, você não vai comer, pronto, final. Mas não pode impor condições, certo? Décima, proibido a um trabalhador comer das frutas ou cereais que ele está colhendo quando ele não está autorizado. Aqui entra dentro do aspecto do próprio trabalhador, que o trabalhador ele não pode, ele está no seu local de trabalho, né, dentro de um campo aqui falando sobre a questão produtos, né? Então ele está lá apanhando laranja, por exemplo. Ele não tem autorização para saborear a laranja, mas mesmo assim, escondidinho, ele acaba saboreando a laranja. Ele pega uma laranja lá e vai lá, come. Uma pera, uma maçã e por aí afora vai. Ele não tem autorização, ele não pode. Se ele o fizer, ele está dentro da prática de furto. 11ª ramificação, proibido um trabalhador comer mais do que o permitido, né, das frutas cereais que ele está colhendo. Ele não tem permissão para colher para si mesmo, para levar para casa ou para comer mais tarde, né? Então a permissão normalmente é dada para comer no local, no momento do trabalho. E tem certas empresas que realmente não autorizam com que o trabalhador venha colher para levar para casa, né? Mas agora eu não vou comer, não estou com vontade de comer agora, eu vou pegar, vou levar para casa. Mas não tem autorização para levar para casa. Então não pode levar. Não existe uma permissão. Ou seja, não tendo permissão, não pode fazer, né? Seja ela qual for a situação no seu local de trabalho. Seja em qualquer local de trabalho. 12ª, proibido sequestrar, né? Aí vai dentro daquela questão mais grave, né? Onde temos aí, né, os marginais que sequestram pessoas e ficam com as pessoas sequestradas, alguns pedem resgate, outros sequestram aquele sequestro relâmpago, em que a pessoa fica sob o domínio do marginal ou marginais, e ali vão usando o cartão de crédito da pessoa, o cartão bancário, né? E vai roubando tudo que pertence à pessoa, e depois acaba liberando. Então, é uma proibição. Está dentro da prática de roubo, furto, e o sequestro está dentro desse aspecto aí. 13ª ramificação, proibido usar falsos pesos e medidas, né? Como diz Provérbios, né? A balança duvidosa, a balança enganosa. Os negócios têm que ser, de fato, com equidade. Ou seja, a balança para pesar 1 quilo tem que ser 1 quilo justo. Você não pode vender 1 quilo de arroz, sendo que a balança ela está de forma dolosa, premeditada, planejada. A balança ela está ali para arrancar, né? Está pesando 1 quilo, mas na realidade não é 1 quilo, é 950 gramas, 940 e por aí afora vai, né? Sempre roubando um pouco do cliente. Então, é proibido usar falsos pesos e medidas. 14ª, proibido possuir falsos pesos e medidas. 15º, deve-se ser exato e preciso no uso de pesos e medidas.
que está tudo dentro dessa mesma questão aí, sobre proibido usar falsamente pesos e medidas. E a 16ª ramificação, o ladrão deve devolver ou pagar o objeto roubado. Então, o prejuízo que foi dado através do furto ou do roubo, a quem quer que seja, o ladrão, ele deve restituir realmente o que foi furtado, roubado, sequestrado, ou ele deve pagar todos os danos causados à vítima. Ok? Então esta é a nossa terceira mitzvah universal que nós temos aí como Benei Noach. É proibido o roubo. Então essas são as questões, as 16 ramificações. Amanhã teremos a nossa quarta lei universal. Ok? Vamos então para a nossa terceira aliá, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 12, a partir do versículo 29, e nós vamos até o capítulo 13, o verso 19. Nós estamos na nossa 47ª Parashá, Re, Ve, e dentro desse aspecto nós estamos vendo aí a recapitulação que Moshe está trazendo com referência ao seu discurso final, seu discurso de despedida, que está trazendo aí nos seus momentos finais, junto com a geração que vai possuir a terra prometida, né? Então, nós precisamos estar aí atentos à grande mensagem que nós temos no livro de Devarim, que significa palavras, né? E ficou aí popularmente conhecido como Deuteronômio. Então, a grande mensagem do 5º livro da Torá, Devarim, é Teshuvá, retorno a Deus. Isso é algo constante e se conta precisamente Hayom, hoje, a minha Teshuvá hoje, o meu retorno a Deus hoje, ele precisa ser real e verdadeiro, né? Então, por isso, nós precisamos aí estar atentos à grande mensagem do nosso 5º livro da Torá. Re, Ve. Então, veja o que Devarim está falando contigo nesses dias. Ok? Baruch Hashem, a Maria Isabel Gouveia, shalom, shalom, a tia, a família, Maria Isabel. Vamos então para a nossa leitura, que diz assim: quando o Eterno teu Deus exterminar de diante de ti as nações para as quais tu estás indo desterrá-las, e a herdares e habitares na sua terra, guarda-te de não te unires a elas, seguindo-as depois de serem destruídas de diante de ti, e não indagues acerca dos seus deuses, dizendo: de que modo serviam estas nações a seus deuses? Do mesmo modo também farei eu. Então não é para questionar como que era a idolatria daquelas nações, e muito menos dizer: eu também farei assim. Não procederás de modo semelhante para com o Eterno teu Deus, porque todas as abominações que o Eterno odeia, elas têm feito a seus deuses, pois elas até queimam seus filhos e suas filhas para os seus deuses. Aqui nós encerramos o capítulo 12, né? Então, nesse finalzinho do capítulo 12, no início da nossa terceira aliá, a nossa terceira leitura da semana da nossa Parashá, o Eterno, né, Moshe, falando para o povo, recordando ao povo, que toda a idolatria destas 7 nações que habitavam e os seus 31 reis e reinos que ali existiam, Moshe está dizendo: não procurem conhecer, saber quem eram os seus deuses, não procurem, muito menos, saber como que era o seu estilo de
culto de adoração idólatra, e muito menos não digam que vocês farão a mesma coisa. Dentro desse procedimento, o que Moshe estava recapitulando para o povo ali era o quê? Era que não era para pregar das práticas idólatras e trazê-las, adaptá-las ao culto ao único e o verdadeiro Deus. Fazer uma adaptação. Então eles faziam assim. Nós vamos aqui, nós sabemos que o nosso Deus é o único Deus, é o verdadeiro Deus. Vamos pegar o estilo de culto deles, o estilo de adoração idólatra deles, o estilo do culto idólatra deles, e vamos trazer para nosso meio e vamos adaptá-lo à nossa prática. É exatamente isso daqui que Moshe está falando a esta geração que vai entrar na terra prometida, que vai conquistar a terra prometida. Então ele diz, não procederás de forma semelhante, né, para com o eterno teu Deus. Você não vai pegar nada, absolutamente nada do culto idólatra, nada da adoração idólatra, nada do louvor idólatra, nada, sabe o que é nada? Nada que está ligado à idolatria, você trará para com o eterno, o teu Deus. Você não vai fazer adaptação. Por isso que quando de fato nós chegamos aqui no monoteísmo com fundamento judaico, nós falamos, nós estamos no verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico. Por quê? Porque é o mesmo há mais de 3.300 anos, que vem através do povo judeu, que vem através dos sábios do povo judeu, desde o dia, essencialmente, desde o dia da outorga da Torá no Monte Sinai. Não sofreu adaptações, não sofreu adulterações. Não foi colocado aqui dentro, por exemplo, dentro do monoteísmo com fundamento judaico que Moshe recebeu no Monte Sinai, não foi colocado ensinamentos humanos e de segmentos religiosos que foram posteriormente aparecendo pelas invenções dos homens e colocaram, por exemplo, a taxa, entre aspas, né? Ou apelido, ou uma plaqueta dizendo que Deus é três em um, que trouxe entre os homens, né, inventando religiões, trouxeram aí os ensinamentos da Torá e adaptaram as práticas pagãs, das divindades pagãs, da idolatria, e trouxeram isso para o segmento religioso e trouxeram uma adaptação pegando das escrituras e dizendo, não, Deus é três em um, é triuno, é trindade e companhia limitada. Negativo. O que Moshe está dizendo é, não farás nada destas coisas. Deus é um e único. Ele não é dois e nem três. Isto é adaptação dos humanos. É uma adaptação idólatra que trouxeram para dentro de meios religiosos e trouxeram essa prática e esse ensinamento há mais de 2.000 anos, e está isso daí na cabeça das pessoas como se fosse verdade, e não é. Deus não é dois e nem três. Deus é uno, único, indivisível. Sabe o que é indivisível? Deus ele não é dividido em dois ou três, ou seja lá o que as pessoas queiram inventar. Então Deus é uno, único, indivisível. Ele não tem divisão. Nada, absolutamente nada pode se comparar a ele. Ele é uno e único, indivisível. Outra questão que trouxeram através dos homens e através das religiões. Deus ele é incorpóreo, mas aí trouxeram dentro dos segmentos religiosos mais uma prática pagã, trazendo para o meio religioso como se fosse verdade.
que Deus, ele se materializa num corpo humano e, portanto, ele nasce e depois morre e depois ressuscita. Então essa prática é uma prática idólatra, ela vem do meios pagãos. É só você pesquisar realmente, entre aspas, né, as religiões pagãs, e você vai encontrar todas essas questões aí. Então, as pessoas, né, entre aspas, os poderosos, eles pegaram essas adaptações pagãs, idólatras, e trouxeram para dentro da Bíblia, criaram religiões e começaram a apostar que isto é a verdade. E aí, mais uma vez, adulteraram não só a palavra, como também adulteraram a verdade de Deus, dizendo que ele é corpóreo, ele se materializa em corpo humano. Isto é impossível. Uma das práticas nesse sentido falam sobre aqueles 3 anjos que foram visitar Abraão. E essas práticas religiosas dizem que um daqueles 3 era o próprio Deus em forma humana. É impossível isso. É impossível. Como que você pode colocar realmente uma grande metrópole dentro de uma cidadezinha do interior? Como que você pode colocar realmente um elefante dentro da casa da formiguinha? Como que você pode colocar uma metrópole de 1 milhão de pessoas para habitar em uma cidadezinha que tem ali a sua lotação máxima de 2.000 ou 3.000 habitantes? Como que você vai colocar uma metrópole dentro de uma cidadezinha assim? Então, são práticas pagãs idólatras que trouxeram para os meios religiosos e disseram, isto aqui é a verdade, né? Aquela famosa questão, mais de 2.000 anos batendo em cima da mentira, dizendo verdade, entre aspas, ela acabou virando verdade. Mas a realidade é que mentira sempre será mentira, independente de quem queira defender como se fosse verdade. E a verdade, ela sempre será verdade, mesmo aqueles que queiram dizer que a verdade não é bem assim. Então, é isso que Moshe está trazendo aqui, essa realidade. Então, não vai pegar nada, absolutamente nada, das práticas pagãs idólatras para adaptar, né, o seu culto, o seu serviço a Deus, o teu Deus, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, certo? Então, este é o único e o verdadeiro Deus, ok? Então, qualquer prática idólatra que as pessoas queiram trazer para o serviço ao único Deus e Salvador, então ele estará realmente violando a mitzvah de Hashem. Não cometerás idolatria. No capítulo 13, né, nós vamos aqui na nossa continuidade até o verso 19. Tudo quanto eu vos ordeno, isso cuidareis de fazer. Não acrescentareis nem diminuireis a isso a nada. Se um profeta se levantar no meio de ti, ou um sonhador, e te der um sinal do céu ou um milagre na terra, e realizar-se o sinal ou o milagre de que te falou, e te disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não obedecerás às palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porque o eterno vosso Deus vos está experimentando para saber se amais o eterno vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o eterno vosso Deus andareis, a ele temereis, seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis,
e as suas qualidades adotareis. Então aqui nós temos a palavra no início, já no capítulo 13, a questão de um profeta ou um sonhador que se apresenta no meio de ti, e ele pode até realizar milagres nos céus ou na terra, mas isso não quer dizer absolutamente nada. A emuná, a confiança em Deus, a fé em Deus, ela não está limitada nem enraizada em milagres. Por exemplo, vamos fazer um paralelo aqui, uma analogia, para nós entendermos isso de uma forma simples. Por exemplo, quando os namorados estão ali no seu início de namoro, onde tudo é lindo, maravilhoso, colorido, florido, por aí afora vai, não é verdade? Então, por exemplo, né, o namorado diz à namorada: eu te darei de presente um pedaço da lua. É possível isso? Não. Mas ali, naquele momento, um momento sonhador, não é verdade? Um momento mágico, vamos assim dizer, certo? Esta palavra, ela parece uma realidade. Ela aceita realmente aquela palavra como se ele desse para ela um pedaço da lua, certo? Então, entre aspas, né, acontece um momento mágico, um milagre, vamos assim dizer, naquela conversação, né? Então, nesse paralelo aí, o profeta falso ou o sonhador, ele vem e ele promete mundos e fundos. E de uma forma mais incisiva, o profeta ou o sonhador, diz a Torá, ele pode até fazer algum tipo de milagre que possa aparecer no céu ou que possa aparecer na terra. Mas isso não quer dizer nada. Por quê? Porque o problema do falso profeta ou deste sonhador não é a questão dele fazer ou não fazer milagres, mas a questão são as suas atitudes. Quais são elas? Essencialmente, eles levam, o falso profeta ou o sonhador, e levam as pessoas à idolatria. A idolatria dele mesmo, a idolatria de outras coisas, e por aí afora vai. Então esse falso profeta ou esse sonhador, ele pode até fazer sinais milagrosos que pode até aparecer no céu. O céu se abriu e ele apareceu lá no céu. Ele pode fazer milagre na terra, né? Pode fazer ali com que aconteça algum tipo de milagre na terra, mas sempre levando a auto-idolatria e tirando o foco do único e o verdadeiro Deus. Ele se torna o falso profeta ou o sonhador, ele se torna a principal atenção, a principal pessoa, o principal foco é ele. É ele. E não o único e o verdadeiro Deus. Então ele se torna, a criatura, ela se torna superior a Deus. É a mesma coisa, por exemplo, né? O filho querer prevalecer sobre o pai, ser mais importante do que o pai. Então tudo é pelo filho. O pai é que nem o sistema parlamentar, né, politicamente falando, né? O presidente é uma figurinha carimbadinha lá, quem manda é o primeiro-ministro. Então o filho é o primeiro-ministro. O pai, ele simplesmente é uma figura decorativa. Tudo é ele, tudo é para ele, tudo é por ele. Sem ele,
as pessoas se sentem perdidas. Perdidas. Então, o falso profeta ou o sonhador, ele faz com que as pessoas tirem o foco do único e verdadeiro Deus e fiquem com foco em cima dele. Então ele se torna o primeiro-ministro mais importante do que o presidente. Ele se torna o filho mais importante do que o pai. Ele se torna a criatura mais importante do que o próprio Criador. Esta é a ação do falso profeta, do sonhador. Ele pode fazer milagres? Pode. E por que ele pode fazer milagres? Porque a própria Torá responde, porque Deus permite para ver o que vai pelo teu coração. Se verdadeiramente você ama e teme ao único e o verdadeiro Deus. A nossa emuná, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, ela não é movida por milagres, mas ela é movida pela verdade absoluta. Deus é um e único, indivisível e incorpóreo. Ele foi e ele sempre será o grande Deus. Ponto final. Aí está essa questão, ok? Então, esta é nossa emuná para com o único e o verdadeiro Deus, ok? Baruch Hashem, Marli Stael, shalom, shalom. Donária Carmo, shalom, shalom. Cida Fernandes, shalom, shalom. Anadir, shalom, shalom. Continuando então, capítulo 13, e nós aqui vamos no nosso verso 5, né? Após o eterno vosso Deus andareis, e a ele temereis, seus mandamentos guardareis, e sua voz ouvireis, a ele servireis, e suas qualidades adotareis. Esta é realmente a nossa finalidade que Deus colocou-nos. E só a ele é vosso Deus, só a ele adorareis e servireis. E no final do versículo 5, nós temos aí, e as suas qualidades adotareis. Ou seja, as qualidades de Deus, nós precisamos cada dia mais nos revestirmos das qualidades de Deus. Verso 6, e aquele profeta ou aquele sonhador será morto, porquanto pregou falsidade em nome do eterno vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e que vos remiu da casa de escravos, para vos desviar do caminho que vos ordenou o eterno vosso Deus, para andar nele, e eliminará o mal do meio de ti. Então vejam bem que o falso profeta ou o sonhador, ele usa o próprio nome de Deus para, entre aspas, pregar e trazer os seus ensinamentos, entre aspas, como verdades. Ele não nega o único e o verdadeiro Deus, mas só que ele usa o falso profeta ou sonhador, ele se coloca diante de Deus, entre você e Deus. E ele se coloca como uma barreira no sentido de que, só através de mim você pode chegar a Deus. Se você não passar por mim, você não chega a Deus nunca. E aí lança sobre as pessoas o quê? O medo, o pavor. Aí as pessoas amedrontam, puxa vida, peraí. Então, se eu não for por esse caminho aqui, eu jamais vou chegar a Deus. E então, essas pessoas que trazem as lideranças religiosas, que vêm através de mais de 2000 anos, então trazendo dentro dessa tecla, as pessoas, elas cresceram aprendendo que, se você não for por esse caminho aqui, você jamais vai chegar a Deus. E se você deixar esse caminho, você vai morrer eternamente. Você vai viver no inferno eternamente, sofrendo. Então, essa retórica, ela trouxe às pessoas medo e pavor. Por quê? Porque as pessoas
o falso profeta, o sonhador, ele traz consigo uma grande inspiração maligna, demoníaca, onde eles aprenderam muito bem que uma pessoa, uma comunidade, um povo, sob o domínio do medo e do pavor, sob o domínio da morte, é mais fácil de dominar. Elas ficam presas a eles, ficam presas ao falso profeta, ficam presas ao sonhador. E se ele pensar sair 1 milímetro fora do falso profeta, do sonhador, sair 1 milímetro desse caminho que foi apresentado como único caminho para chegar a Deus, então as pessoas vão sentir-se o quê? Grandemente ameaçadas de uma morte eterna, de um sofrimento eterno, que biblicamente não tem lugar algum que conste isso. Porque faz parte da retórica do falso profeta, do sonhador. Para tirar as pessoas do foco de Deus. Sabe aquela questão em que eu não nego a Deus, mas, porém, contudo, não é bem assim. A verdade é essa, mas... Aí quando a pessoa já coloca esse mas... Aí entra a questão do sonhador e do falso profeta. E as pessoas vão sendo dominadas por isso. E para se desprender disso, não é fácil. Precisa amar muito a Deus. Precisa amar muito a Deus. Numa analogia, vamos dizer da seguinte forma. Você tem o seu pai. Para você chegar ao seu pai, você vai lá no vizinho e fala para o vizinho, ô vizinho, faz favor aqui, ó. Fala para o meu pai que eu quero conversar com ele. Aí o vizinho entra na sua casa, vai lá, conversa com o seu pai que está ali dentro da sua casa, com você diante dos teus olhos. E o vizinho fala para o teu pai, ô fulano, o teu filho quer conversar com você. Ele pode vir conversar contigo? Aí o pai diz, não pode, lógico que pode. Aí o vizinho vai lá e fala para o filho, o teu pai está te esperando, pode ir lá. Aí ele pega, vai. Então nessa analogia é o que se faz através do falso profeta e do sonhador. Trouxeram para você, Deus é verdadeiro. Há um só Deus que está acima de tudo e de todos. Tanto é que falam aí das 3 grandes religiões monoteístas, né? A primeira, única e verdadeira, é aquela que recebeu no Monte Sinai o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico, ponto. As outras 2, invenções de seres humanos. E se tornou segmentos religiosos dos seres humanos, criados pelos seres humanos ao seu bel prazer, não dentro das escrituras. Dentro desse aspecto aí, o que acontece? Vem e fala assim, não, Deus existe, só que tem o seguinte, ele está lá, muito além. Então você precisa do intermediário para poder chegar a ele. Ou seja, você é filho de Deus. E então vem os homens com as suas religiões e dizem, mas para você chegar a Deus, você precisa do intermediário. Sem o intermediário, você nunca vai chegar a Deus. Isso é projeto do falso profeta e do sonhador, para tirar as pessoas do verdadeiro foco. Deus é um e único. Só a ele servireis. Como diz aqui, após o eterno vosso Deus, que é um e único, indivisível e incorpóreo, só a ele andareis. É só a ele. Não existe intermediário. Você não precisa pagar pedágio. A ele temereis. É só a ele. E o falso profeta, o sonhador, né, com os segmentos religiosos, colocaram o intermediário entre você e Deus. E as pessoas têm, entre aspas, têm mais temor a esse intermediário do que ao próprio Deus.
Porque não, eu não posso abandonar esse intermediário. Eu não posso me desviar dele, porque se eu me desviar dele, eu vou arder no fogo do inferno eternamente. Ou seja, as pessoas foram, entre aspas, né, educadas a ter medo desse intermediário. Enquanto que a palavra diz, a ele temereis, só a ele, o eterno, o único Deus e Salvador, como diz o profeta Isaías, único Deus e único Salvador. Só a ele, não existe outro Salvador. E ainda por cima colocaram o intermediário como Salvador. Ou seja, as coisas vão piorando cada vez mais nos segmentos religiosos e vão afastando as pessoas completamente do único e o verdadeiro Deus. Eles usam a retórica a um ser superior, a um Deus que está acima de tudo e de todos. Porém, mas tem uma ponte aí, tem um intermediário aí. Ou seja, na linguagem popular, né, dos negócios, existe um atravessador. E esse atravessador é problema. Porque as pessoas foram educadas para ter medo dele. Enquanto que a palavra diz, só o eterno temereis. Seus mandamentos guardareis e a sua voz ouvireis. Como que nós ouvimos a voz de Deus? Através dos seus mandamentos. Não através dos mandamentos dos homens, mas através do mandamento da palavra que Deus deu a Moshe no Monte Sinai. E através de Moshe e o povo judeu, esses mandamentos fossem conhecidos nos 4 ventos do nosso planeta. De leste a oeste, de norte a sul. Esses são os mandamentos de Deus. Os que trazem por aí afora são invenções dos seres humanos. E a sua voz ouvireis, a ele servireis. Ou seja, só a Deus que nosso serviço precisa ser prestado. É só a ele. Atravessador, intermediário. E as suas qualidades adotareis. As qualidades de Deus. Simplesmente isso. As qualidades de Deus. Verso 6, e aquele profeta, né, ou aquele sonhador será morto. Esta é a sentença do falso profeta e do sonhador. Porquanto pregou falsidade em nome do eterno vosso Deus. Ele usou o nome de Deus, do único e verdadeiro Deus, o soberano, o Criador, para trazer falsidades e desviar as pessoas do único e o verdadeiro caminho, Deus, sem pedágio, sem intermediários, portanto, sem abismos. Porquanto pregou falsidade em nome do eterno vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, que vos remiu da casa de escravos, para vos desviar do caminho que vos ordenou o eterno vosso Deus, para andar nele. E eliminarás o mal do meio de ti. O falso profeta sonhador é para ser eliminado. Você não tem poderes na minha vida. Eu não tenho nada contigo. Intermediário, atravessador, abismo, companhia limitada. O meu compromisso é com o único e o verdadeiro Deus que está nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o fundamento, a base de todas as coisas. Verso 7. Quando te incitar teu irmão, teu pai, ou teu irmão de mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher de tua afeição, ou teu pai, que é o teu companheiro, como a tua alma, em segredo, dizendo, vamos e sirvamos outros deuses desconhecidos a ti e a teus pais, dos deuses dos povos que estão ao teu redor, perto ou longe de ti, ou que estão desde uma extremidade da terra até a outra extremidade. Não lhe concederás e não o ouvirás, e os teus olhos não terão piedade dele, e nem esconderás a tua culpa, mas certamente o matarás.
A tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e a mão de todo o povo no final. E o apedrejarás e morrerás, pois procurou desviar-te do eterno teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de escravos. E todo Israel ouvirás e temerás. Ouvirá e temerá, e não voltará a fazer uma coisa má como esta no meio de ti, dar ouvidos ao falso profeta, ao sonhador, que se colocou em igualdade de condições com o único e o verdadeiro Deus, e em determinadas situações colocou-se ainda por cima mais do que o próprio Deus, sem intermediário, sem pedágio. Temerás o único e o verdadeiro Deus. Se ouvires numa de tuas cidades que o eterno teu Deus te dá para nela habitar, dizer: saíram homens ímpios do meio de ti, e perverter os moradores de sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos outros deuses que não conhecestes. E indagarás, e investigarás, e perguntarás bem se for verdade, e se for certa coisa que se cometeu tal abominação no meio de ti. Então ferirás os moradores daquela cidade ao fio da espada, destruindo-a, e a tudo que estiver nela, e também aos seus animais ao fio da espada. E todo o despojo dela juntará no meio da praça, e queimarás no fogo a cidade e todo o seu despojo, inteiramente em nome do eterno teu Deus. E será um montão de ruínas para sempre. Não será reconstruída jamais, e não haverá na tua mão nenhuma coisa do anátema, para que o Eterno se aparte do furor da sua ira. Tenha piedade de ti, e se compadeça de ti, e te multiplique como jurou a teus pais. Porquanto obedecerás à voz do Eterno teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, para fazeres o que é direito aos olhos do Eterno teu Deus. Amém, vem amém. Aqui nós encerramos a nossa terceira aliá. Nesse aspecto aqui, sobre essa questão, né, em que a palavra fala sobre, seja quem for, a pessoa mais íntima de ti, o parentesco mais íntimo chegado a ti, teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, tua esposa, teus filhos, o teu marido, e por aí afora vai. Que chegar para ti e falar: vamos servir a outros deuses e não ao único e o eterno Deus, né? Não dê ouvidos, é para que sejam mortos. Quando você ouvir cidade X se entregou a essa abominação idólatra, é para queimar tudo, extinguir tudo, e não é para tocar no anátema, nada, porque tudo ali é maldito, anátema. Então, quando você lê nesse aspecto, então tem, infelizmente, né, tem aquelas pessoas ignorantes, né, que falam: tá vendo só? O Deus do Antigo Testamento é um Deus sanguinário, é um Deus cruel. E nós estamos na graça, e pela graça nós vivemos a nossa desgraça. Essa é a realidade. Então, aquelas pessoas, infelizmente, que não têm esse conhecimento, são ignorantes, para não chamá-las de burras, literalmente, dentro do conhecimento da verdade, né? Então, essa ignorância, ela traz realmente conclusões precipitadas e conclusões realmente de cunho, vamos dizer, né, realmente falta de conhecimento, falta de sabedoria, falta de entendimento. Dentro desse aspecto aqui, isto é chamado de Ir Hanidahat. Ir Hanidahat, né? Que esse é um assunto que significa adorar ídolos, ok? Isso significa adorar ídolos. Dentro desse aspecto aqui,
qual é o verdadeiro ensinamento, aprendizado disso que nós acabamos de ler. Para que realmente não seja dado, né, não seja dado argumentos aos ignorantes para dizer que Deus é sanguinário e cruel. Para não dar, né, munição à ignorância dos tolos que não compreendem realmente o sentido espiritual da palavra. Porque nós não podemos, de forma alguma, deixar de entender espiritualmente a palavra. Então, qual é o significado de tudo isso que nós vemos aqui? O significado de tudo isso que nós vemos aqui, que a Torá quer nos ensinar, é a gravidade aos olhos de Deus, o único e o verdadeiro Deus, a gravidade da adoração a ídolos. Então, quando a pessoa lê, ouve e escuta essa realidade aqui, certo? A cidade toda sendo queimada, todos os despojos sendo queimados, não tocar nada do anátema, nada daquilo que está envolvido com a idolatria, porque é uma maldição, né? Então, mata-se as pessoas, queima-se as pessoas. Até hoje, nunca aconteceu isso por parte do povo judeu que recebeu a Torá, que recebeu a palavra, que recebeu realmente os 5 livros da Bíblia, para que através dele a luz viesse para as nações, o conhecimento e a sabedoria e o entendimento viesse para as nações. Muito pelo contrário, foram as nações, certas nações, que através da sua história usaram, entre aspas, o nome do seu Deus, em nome de Deus, para sair praticando atrocidades. É isso que aconteceu. O povo judeu não. O povo judeu não. O povo judeu não fez isso, certo? A conquista da terra prometida, na época, era legítimo guerrear e conquistar. E mesmo dentro desta guerra, antes que o povo judeu fosse para a guerra, a batalha, Deus deu mandamentos para serem aplicados no período da guerra. Para não transgredir, para não dar vazão ao ódio, à ira, mas fazer uma guerra justa, legal, juridicamente. E a conquista da terra prometida, ela foi neste escopo. Não esquecendo, para aqueles ignorantes que vêm falar que o povo judeu, tá vendo? Mas ele guerreou e matou. Mas para os ignorantes, Deus estava à frente do povo na batalha. Assim, nós vemos realmente, né, dentro do conhecimento da palavra, que Josué, ele mandou um recado para aquelas 7 nações e para os seus 31 reis que ali habitavam. Se vocês querem fazer paz conosco, venham e façamos um tratado de paz, não tem problema algum. Se vocês quiserem ir embora da terra numa boa, vocês têm o caminho aberto, ninguém vai perseguir vocês. E o terceiro aviso, se vocês querem guerrear, então venham para a batalha, porque nós iremos à batalha para conquistar a terra, esta terra que mana leite e mel, que Deus fez a promessa de nos entregar. Então, tudo dentro de uma ética. Então, Ir Hanidahat, né? Realmente, nesse aspecto aqui, né? A cidade e tudo que ela contém, né? Deve ser destruído, nunca foi aplicado nesse sentido que fala aqui, né? Mas o ensinamento que traz aqui a Torá
na realidade é que isso é para mostrar às pessoas a gravidade da idolatria. A gravidade da idolatria. Então, a Torá, Deus, ele traz uma explanação humana que nós entendemos para que nós possamos compreender dentro do campo espiritual a grande gravidade aos olhos de Deus, né? O que é adoração de ídolos, adoração idólatra. Então é nesse aspecto que realmente a Torá nos chama a atenção. Por isso, né, amados, né, esse é o aspecto do aprendizado que nós temos aqui nesse aspecto. E dentro do aspecto aí dos falsos profetas, né, então nós temos aí a nossa fé, ela não é baseada em milagres. Então, a nossa fé, ela não está, eu creio em Deus porque ele fez tal milagre. Não. Então, por que então Deus permite que, né, o falso profeta, o sonhador, ele realize milagres? É porque, na verdade, Deus ele faz um teste para ver se realmente o que vai pelo seu coração, a sua lealdade a ele. É uma questão de Deus permitir com que o falso profeta, o sonhador e companhia limitada façam aparentemente alguns milagres, porque Deus quer ver a sua lealdade para com ele. Se você vai permanecer fiel a ele, ou se você vai atrás de qualquer coisa que aparentemente tenha um milagre acontecendo ali. É isso, é uma prova, é um teste que Deus está fazendo. Então, o falso profeta, ele é aquele que alega que um ídolo fala com ele. Então o falso profeta, ele diz, o ídolo X falou comigo, o Deus X falou comigo. Então devemos cortar relações com essa pessoa, porque ela está trazendo um falso ensinamento. O profeta também, ele proclama que Deus ordenou deixar de cumprir algum mandamento para sempre, né? Então é aquela mesma questão. Deus disse. Nós temos natural que Deus disse. Aí aparece um falso profeta ou um sonhador, né? E ele diz, Deus disse, porém eu vos digo, alterando o mandamento que Deus falou. Um súdito não manda mais do que o rei. O filho não manda mais do que o pai. Os comandados não mandam mais do que o líder. As criaturas não mandam em Deus. Deus é o único Criador, é o único soberano dos mundos. O que ele disse é o que permanece para sempre. Aí vem um falso profeta, um sonhador e diz, Deus falou, eu porém vos digo, e adultera o mandamento de Deus. Então essa é uma das formas de você descobrir o falso profeta, um sonhador, um idólatra. Então, dentro desse aspecto, ele pode fazer o milagre que for. Não quer dizer absolutamente nada. Deus continua sendo o único Deus. E o falso profeta, um falso profeta. Dentro desse aspecto, então, a verdade que Deus quer mostrar para nós é que a nossa confiança em Deus, a nossa emuná, ela está acima de todos e acima de qualquer situação e está acima de qualquer milagre que alguém possa fazer. Porque a nossa fé, ela não está baseada em milagres.
ela está baseada na verdade daquele que diz: eu sou o teu Deus. Eu sou Deus, o vosso Deus. É nisto que está a nossa emuná. Pense, medite, seja forte, seja luz e não se desvie desta verdade. O falso profeta, o sonhador, é aquele que sempre procura de alguma forma adulterar a palavra de Deus. Por isso, sejamos perseverantes na nossa emuná, a nossa confiança em Deus. Shalom, shalom. Até amanhã.